Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Esse nosso meeting traz mulheres maravilhosas. É um evento conjunto da Comissão das Mulheres Contábeis da Acadernicic e da Comissão das Mulheres do CRCRN, dos quais eu tenho a honra de ser coordenadora de ambos. Nós teremos nesta manhã uma série de apresentações de histórias de grandes mulheres. Dentre elas, destacamos a presidente da Acadernicic, que me antecedeu na fala, a professora Jusileide Leitão. Teremos também a professora Josélia Rodrigues, com uma história belíssima, e a Sabrina Viana, uma jovem que está aflorando no mercado. E não poderia faltar, né? Também aqui a Top das Galáxias, eu falando sobre um pouquinho da minha história para vocês. À tarde, esse evento ele continua sob a coordenação do Conselho Regional de Contabilidade. Vejam que o evento vai ser simultaneamente transmitido pelo canal da Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis e pelo canal que hoje lançamos das mulheres contadoras do CRCRN, o canal da Mulher Contabilista. À tarde teremos várias palestras tratando de empreendedorismo feminino, dentre as quais destaco a participação da presidente do CRC Rio Grande do Sul, a professora Ana Tessia, mas também teremos representantes de comissões nacionais, de mulheres empreendedoras e contadoras dos CRCs, teremos membros participantes do CRC Jovem e contamos com a sua ajuda na divulgação para que esse dia seja riquíssimo para todos nós. Em seguida, logo a essa abertura de minhas mais sinceras boas-vindas, a Sabrina me entrevistará para eu falar um pouquinho da minha trajetória. Tudo bom, Sabrina? Olá, boa tarde. Opa, boa. Ai, já era, Lieda. Poxa, Luiz vai ter que cortar, hein? Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você vai assistir a essa nossa apresentação, que vai ficar disponível aqui no nosso canal. Olha aí, Lieda, maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, Lieda. Muito bacana participar desse evento ao seu lado. E, claro, não poderíamos fazer diferente, né? Conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho da Lieda, né? Top das Galáxias. E eu tive já a honra de assistir uma palestra sua, inclusive foi a minha primeira palestra, que eu realmente conheci um pouco da sua história fora de sala de aula, e eu lembro que eu me emocionei muito, porque eu não sei se eu já te contei, eu acho que eu contei no último evento que nós participamos, né? Na época que eu era estudante, eu olhava assim para você e falava, um dia ainda vou palestrar do lado dessa mulher. E foi meu primeiro evento a convite do professor Lutife. E eu ficava assim, eu não acredito que eu realizei esse sonho, gente. E agora, mais uma vez, ao seu lado, é sempre uma honra. É pupila, né? Então já era, não tem jeito. E aí, Lieda, eu gostaria de saber algumas coisas. Eu acho, né, como pupila, eu consigo juntar algumas perguntas que muitos estudantes e estudantes gostariam de saber. E aí a primeira pergunta que vai é o seguinte: sempre foi fácil, né? Sempre foi assim, tranquilo ser top das galáxias ou tiveram aí momentos delicados na sua trajetória que você, por algum motivo, pensou em desistir da sua carreira? Bem, primeiro dizer da honra de estar com você aqui ao meu lado, minha mais brilhante pupila, dentre os outros que eu tenho. Mas, Sabrina, na realidade, a contabilidade me escolheu, não fui eu que escolhi a contabilidade. Porque eu sou de uma família de contadores, eu pensava em fazer o vestibular para engenharia elétrica ou eletrônica. Na época, era mais ou menos isso. O código de engenharia elétrica era 901 e o de contábil 109. Então, imagine o que aconteceu. Na hora de marcar o cartão perfurado,
Tanto é que quando saiu o resultado do vestibular, na época saiu o resultado do vestibular, eu não passei em engenharia e chorei. Aí um vizinho chegou lá em casa dando os parabéns ao meu pai. Eu digo, ainda está tirando onda do meu pai, eu não passei. Eu sempre fui estudiosa, eu sempre fui atleta, então muito competitiva. E não ter passado no vestibular da UFRN, para mim foi assim um trauma, porque eu sempre tive certeza na minha vida que eu estudava o suficiente para passar no primeiro vestibular. Aí esse vizinho insistiu tanto que meu pai disse, você vai lá na Avenida Rio Branco, que era onde ficava o listão dos aprovados, você vai olhar, porque ele está dizendo com muita certeza que você passou. Mas meu pai, eu escutei no rádio, meu nome não saiu. Ele disse, não, mas ele ouviu você em contábeis. Eu digo, pior ainda, porque eu não fiz para contábeis. Quando eu cheguei lá, estava meu nome entre os primeiros colocados de contábeis. Aí eu disse, eu vou estudar um semestre, mas eu vou pagar também todas as disciplinas da engenharia, porque se eu não gostar, eu mudo. Me apaixonei pela contabilidade no primeiro semestre. E uma das pessoas responsáveis por me fazer apaixonar pela contabilidade foi o professor Messias, meu primeiro professor de contabilidade. Eu fiquei encantada pela contabilidade. Então, eu já comecei a estagiar no... ia fazer 16 anos, eu tinha 15 anos. Então, nessa idade, eu nunca tinha trabalhado. A primeira aula que o professor falou em duplicata, eu sequer imaginava o que era uma duplicata, porque eu nunca paguei uma conta na minha vida. E foi assim que a contabilidade me escolheu. Eu tive grandes professores da minha vida. Tinha a professora Terezinha Balduino, que era fantástica. A professora Terezinha Balduino olhava para mim e dizia, você é uma grande pesquisadora. Quando você terminar, você vai direto para um mestrado. Eu dizia, como eu vou para o mestrado? Não tem mestrado aqui no Rio Grande do Norte? Ah, mas você tem que escolher os melhores do Brasil. E na época, os dois melhores eram Fundação Getúlio Vargas e USP. Mas eu gosto de praia. Eu digo, eu não vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro. Sim, os dois melhores. Aí é interessante, porque assim que eu terminei a graduação, nem lembrava mais dessa conversa com a professora Terezinha Balduino, de alguns anos atrás. Ela disse, vieram ela e professora Celeste, que era minha professora de contabilidade pública, apesar de eu detestar contabilidade pública, amava professora Celeste. Aí ela disse, Lieda, a Terezinha já conversou comigo e está aberto o processo seletivo para a Fundação Getúlio Vargas. Daqui a 2 meses, 3 meses, mais ou menos, é o processo seletivo. Eles pegam 20 alunos por ano. Aí eu disse, mas quais são os requisitos? Passar na prova, porque são 20 alunos no Brasil. Eu disse, e professora, você acha que eu tenho condições? É se você quiser. Se você quiser, vai ter, porque você é rata de praia, vai ter que sair da praia e botar a bundinha na cadeira para estudar. Muito. E eu era estudiosa, mas ela disse isso. Todos os dias da minha vida, durante a faculdade, eu trabalhava durante o dia, meio-dia, entre meio-dia e 2 horas, era uma pranchinha debaixo do braço na Praia dos Artistas, pegando sorte, jogando frescobol. Essa foi a minha vida durante 5 anos de faculdade. Ela disse, mas aquelas 2 horinhas que você passa pegando bronze, eu era da cor, da pupila do meu olho era a minha cor. Você olhava assim, era negríssima, mas do sol da praia. Aí todo mundo dizia assim, Lieda, você é muito mais moreno do que o pessoal da sua família. Eu digo, porque eu fui abençoada. Abençoada com o sol de todos os dias. Todos os dias eu pegava sol na minha vida. Aí ela disse, vai passar. Aí eu fui aprovada para a Fundação Getúlio Vargas. Quando eu fui aprovada para a Fundação Getúlio Vargas, eu descobri que ela era uma grande empresa privada e que eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu me formei, ganhei com os dinheiros dos meus estágios o meu primeiro carro, vendi para um curso de nivelamento na Fundação Getúlio Vargas. Porque eu disse, se eu tenho que começar igual aos demais. Aí eu vendi meu carro, paguei 3 meses de curso de nivelamento em métodos quantitativos, em normas internacionais, que na época eram as IAS, tudo que eu não tinha visto na faculdade, eu digo, eu vou ver. Aí fui para o Rio de Janeiro, para
era na praia de Botafogo, né, a Fundação Getúlio Vargas. O dinheiro não dava, eu tinha um amigo que ele morava no Rio de Janeiro, inicialmente nesse período ainda de formação, e ele passava a ideia de que era a pessoa mais bem-sucedida do planeta. Aí eu falei com ele, com esse meu amigo, irmão de uma amiga minha, assim, do coração. Quando eu cheguei lá, ele disse, Lieda, só não diga a minha família, mas eu moro debaixo dos Arcos da Lapa. Você conhece o Rio, você imagina. Então eu fui morar debaixo dos Arcos da Lapa, não era num apartamento, era num cubículo debaixo do túnel. E você imagina quem eram os passantes durante a noite inteira debaixo daquele arco. Durante o curso de nivelamento eu fiquei lá. Aí ele disse, não, mas eu estou vendo que você não está se sentindo muito confortável aqui, mas tem em Botafogo algumas famílias que têm vaga. Eu digo, como é vaga? Disse, não, é um apartamentozinho que ele aluga um espaço para o estudante. A vaga era uma cama. A vaga era uma cama, Sabrina. Porque no quarto eram 6, 7, 8 pessoas e cada uma tinha espaço de um colchão. E botava aqueles beliches. Aí eu disse, como é que eu vou conseguir estudar se eu não vou conseguir ligar energia à noite, E não contava nada disso em casa, né? Porque senão meu pai dizia, volta imediatamente, você nunca foi nem a Macaíba, saiu de Natal para o Rio de Janeiro. Olha aí, família Amaral, segredos sendo revelados. Aqui você tem seu quarto confortável, você tem sua família e vai ficar no Rio de Janeiro nessa vaga. Passei um mês na vaga, eu disse, eu tenho que resolver algo, porque a próxima semana começam as minhas aulas. Aí começaram as minhas aulas, eu procurei saber se tinham bolsas na Getúlio Vargas, descobri que só tinham 2 bolsas, que era do fundador da GV, cujo salário era dividido em bolsas, mas que essa bolsa eu tinha que manter uma média mínima B+, que equivalia a 9,5 na média, em todo o curso, senão eu perdi e tinha que pagar. Eu disse, eu vou concorrer, eu não tenho opção. Quando eu concorri e passei, surgiu outro anjo na minha vida. O professor Josir Simeone Gomes era o coordenador do mestrado, professor coordenador do mestrado. E ele disse, Lieda, eu tenho um apartamento em Botafogo. Esse apartamento é para os meus filhos. Ele tem um casal de filhos, tem, né? Ele disse, eu vou conversar com minha esposa, que ela é uma pessoa fantástica também, ela é das artes, ela é arquiteta, famosíssima, e vou falar com ela. E vou escolher os 3 melhores alunos para morar nesse apartamento e vocês vão me pagar com o que der da bolsa que vocês possivelmente vão conseguir. Aí eu morei em Glamour, porque eu morei em Botafogo, a poucos passos da Fundação Getúlio Vargas, porque o professor Josia apostou em mim. Eu, Nonato, que já faleceu, inclusive, que era um professor do IBMEC, que era do Pará, e um outro colega. Então, nós fomos morar nesse apartamento. Então, apartamento muito bem localizado, agora 0 de mobília. Então, a nossa primeira mobília foi o chão. Então, a gente foi, mas era muito próximo. Assim, e tinha internet, a cabo, já tinha uma série de facilidades. Aí eu disse, mas eu preciso ter uma forma de ganhar dinheiro também, para me manter, porque a bolsa ia dar para pagar o apartamento. Aí eu descobri que minha mãe, desde cedo, me colocou para estudar idiomas. Eu estudei inglês, eu falava já à época muito bem inglês. Aí eu descobri o seguinte, eu disse, a primeira bolsa eu vou ter que comprar um gravador. Por quê? Minha veia empreendedora. Eu vou pegar esse gravador, os professores, todos os textos eram em inglês, todos os livros eram em inglês, e não tínhamos a internet, né? Porque isso eu estou falando em 88, 89. Nós não tínhamos a internet. Eu nasci. Aí o que é que nós fizemos? Eu comprei e o professor passava os textos, eu lia esses textos que estavam em inglês e em português e vendia essa tradução para os meus colegas que não falavam inglês. Eu estava estudando e ao mesmo tempo ganhando dinheiro. Menina, daqui a pouco descobriram isso. Eu não era tradutora só do curso de contábeis, eu era de economia, eu era de história, eu era de geografia, de tudo que Getúlio Vargas oferecesse. Aí isso me deu uma cultura ampla.
Porque eu lia muito de tudo, eu gosto de ler, mas eu lia muito e traduzia e lia assim muito próximo. Aí passou essa fase de Getúlio Vargas, consegui dar aula na própria GV, no início no CADEM, que eram os cursos de extensão. Aí já apareceram, me aproximei de outros colegas, eu passei a dividir um apartamento, eu, Anailson e Alexandro, porque Anailson e Alexandro já eram estudantes da Getúlio Vargas antes de eu chegar. Eles eram da turma anterior, os veteranos. Mas até eu mostrar o mais valor, os veteranos só me receberam depois que eu cheguei. Aí eu disse assim, eu preciso me centrar. Aí morei algum tempo com eles, até descobrir, dividi apartamento com uma amiga que era da engenharia elétrica, que era daqui de Natal, a professora Celeste, cujo irmão tinha estudado comigo no 2º grau, a Rejane. Foi uma aventura. Durante esse meio tempo, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar numa multinacional. Mas para eu chegar nessa multinacional, porque eu já era trainee em algumas empresas de auditoria, eu estou correndo assim, porque é pouco tempo e eu já não sou tão jovenzinha, né? Tem um bocado de coisa para contar. Aí eu cheguei nessa multinacional e eles disseram o seguinte, que tinha uma vaga, mas a vaga era numa empresa de celulose e ficava no interior do interior da Bahia. Você imagine isso. Eu fui lá fazer a entrevista, passei nas entrevistas. Quando eu descobri que naquela cidade, às 8 horas da noite, apagava a energia, eu digo, eu morro de medo de escuro, aqui eu não fico. Ganhava muito bem, mas ia ser sem energia, eu ia pirar. Voltei para o Rio de Janeiro e meu tio, como é que pode uma oportunidade dessa, ganhando o que eu nunca imaginei ganhar? Eu digo, mas eu vou morrer, eu vou ganhar e vou enterrar porque eu vou morrer. Nem que seja do medo de não sei nem de quê. Deve ser de alma, né? Aí voltei para o Rio de Janeiro, terminei o meu curso. Sempre gostei de ensinar, porque desde a graduação, eu já nos finais de semana, eu ensinava aos meus amigos, eu era professora dos meus amigos, eu sempre gostei de transmitir. E um belo dia, olha o que é, um belo dia eu estava fazendo uma visita numa agência de arrecadação para o escritório, voltei do Rio de Janeiro, fui trabalhar com meu irmão no escritório. Aí uma amiga disse, Lieda, tem uma homônima sua sendo convocada para um concurso de auditora fiscal. Eu nem me lembro, eu fiz esse concurso? Fez e passou, e agora que estão chamando. Fui para a Bahia. Quando eu entrei na Auditoria Fiscal Federal, foi na Bahia, por acaso, porque Socorro Guedes, que era de um sindicato, viu meu nome e disse, não tem duas, Lieda Amaral? Deve ser você. Aí eu disse, e até quando? Posso ir? E eu estava, quando ela ligou para mim, eu estava participando de um congresso de contabilidade. Aí ela disse, até amanhã. Eu peguei um ônibus e fui para Salvador. A segunda vez que eu fui a Salvador, porque a primeira foi fazer um concurso. E quando eu fui fazer esse concurso, eu vou lhe dizer porque eu não me lembro. Foi porque eu fazia um cursinho. Aí 3 pessoas desse cursinho disseram que tinham dinheiro para fazer matrícula, para ir a Salvador, mas que o emprego não liberava. Aí eu disse, eu posso ir fazer inscrição para vocês, porque eu não conhecia Salvador e morria de curiosidade. Vocês pagam a minha passagem e eu faço a inscrição de vocês. Fui fazer a inscrição, eu disse, mas se eu estou nessa fila grande para fazer a deles, vou fazer a minha também. Resultado, eu que passei. Muito interessante. As coisas. Então, quando o povo fala de muita dificuldade, Deus já me abençoou com todas as coisas, que se teve dificuldade, os pontos positivos foram muito maiores. Eu já tive momentos, assim, na minha vida profissional, estar nas maiores empresas, depois estar nas menores. Você sabe, eu já fui secretária adjunta da Receita Federal, eu já fui secretária da Receita Previdenciária, depois não era mais nada. Mas uma coisa eu descobri, que quando você tem bons propósitos e quando você estuda muito, o universo conspira e te devolve em dobro tudo que você faz. Então, passando um pouquinho da história, é mais ou menos isso.
Aí você diz assim, teve pontos negativos. Gente, os pontos positivos foram tão grandes que eu deleto. Se foi negativo, foi ontem. A gente está passando por um momento agora, que é da Covid. Para uns é assim um desastre. A gente perdeu, nós perdemos algumas pessoas. Mas eu fico muito chateada quando eu vejo as pessoas só numerando os mortos e não numeram os que se recuperam todos os dias. Eu tenho amigos queridíssimos que se recuperaram de todas as faixas etárias. Tenho também amigos que se foram. Mas eu tenho que celebrar também esses que se recuperaram. Então, a minha forma de encarar a vida é sempre assim. Se há uma visão positiva, o meu foco é ela. A negativa existe, eu absorvo, mas eu não passo para o próximo. Eu acho que isso aí é uma visão de vida. Isso me ajuda muito em muitas coisas, sabe? Inspira pessoas, né? Porque, de fato, essas dificuldades nos transformam em mulheres fortes, né? E quem olha a top das galáxias, né? Vê o brilho, mas quando você conhece a trajetória e conhece as histórias e que já já, inclusive, nós teremos a história da Josélia, é bonito de ver, a admiração só cresce, porque a gente acha que uma dificuldade ou outra nos desanima. E, gente, olha a história dessa mulher. Gente, fala sério. Não. E aí eu vou até aproveitar aqui, né, o embalo. Gente, mandem perguntas, né? Por quê? Porque em breve, com essas perguntas, nós iremos produzir conteúdos para lançar lá nos stories do Instagram da Comissão da Mulher. Então, mandem as perguntas de vocês. Com certeza eu tenho muitas outras perguntas para fazer para a Lieda, porque é um mar de histórias. Mas eu gostaria de finalizar essa nossa participação, Lieda, no tocante à mulher, né? A mulher tem várias frentes, várias responsabilidades, não só como mulher, como esposa, como mãe. Eu ainda não sou, mas eu fico imaginando assim o desafio que é conciliar tudo isso. Você é uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher extremamente bem-sucedida em todos os fatores. E aí eu queria saber, assim, né? Uma pergunta particular, mas eu acho que todas as mulheres compartilham dessa minha dúvida. Como é que é uma mulher bem-sucedida, empoderada, conseguir dar conta disso tudo? Porque eu vejo muitas mulheres se frustrando. Porque eu não dou conta de casa, de criar filho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E assim, você conseguiu. Sabrina, eu acho assim, filho nenhum merece o peso da responsabilidade do insucesso de pai ou mãe. Primeiro ponto. Então, eu tenho 2 filhos. Carolina, quando Carolina nasceu, Carolina, eu ia ministrar palestras, Carolina no Bebê Conforto, aqui de baixo, assistindo. Porque eu tinha um compromisso, esses compromissos tinham que ser seguidos. Carolina foi do meu primeiro relacionamento, o pai faleceu ainda, eu estava grávida, ela nem chegou a conhecer o pai, mas eu fui pai e mãe de Carolina, então eu não podia deixar isso transparecer para Carolina. E Carolina, com poucos dias de nascida, ela já ia participar. Para você ter uma ideia, eu lembro de um treinamento que eu dava na época de direito previdenciário e todas as vezes eu levava a Carolina comigo, porque eu não tinha com quem deixar. E eu não morava em Natal, morava longe dos familiares. Eu passei mais de 20 anos fora de Natal. Então, o que acontecia? Eu levava. Aí teve um dia que alguém fez uma pergunta, aí é igual a história do Einstein, pergunta complexa, e Carolina respondeu. Mas ela respondeu porque ela me escutava tanto de falar aquilo ali que ela sabia a resposta, ela podia não saber o porquê. Aí o senhor que perguntou olhou assim e disse, poxa, até essa criança sabe, eu fiquei agora constrangido de perguntar. E quando Marcelo Vitor nasceu, que é o meu segundo filho, foi no momento que eu fui fazer um trabalho no Fundo Monetário. Ele estava com 6 meses, quando eu viajei, e ele ficou. E em seguida que ele foi. Aí as pessoas diziam assim, mas Lieda, como é que pode? Você tem um bebê e você vai. Eu digo, mas o bebê tem mãe e tem pai. Se fosse ele, ele iria. Então, nesse momento, é um momento importante. Isso significa que você não gosta do seu filho? Não, amo. Mas eu sempre estive mais próxima deles do que muitos pais que se dizem presentes e estão em casa todos os dias. Você tem uma ideia? Quando nós não tínhamos internet, assim, com essa facilidade, principalmente em Carol, eu gravava videocassetes.
Cada viagem que eu fazia trabalho, a babá passava o dia ela escutando, Carol conversando comigo, porque eu conversava o dia todinho com ela em videocassete, depois do Skype. Por isso que eles são tão antenados tecnologicamente. Eu sempre usei a tecnologia ao meu favor. Eu sou apaixonada por tecnologia. E isso levou com os meus filhos. Mas eu tenho hoje Carolina, que é uma médica veterinária. Ela é fantástica como pessoa e ela é autossuficiente. Os dois aprenderam a ser autossuficientes, porque desde 1 ano de idade os dois viajam o mundo inteiro sozinhos, um basta o outro, eles não precisam de mim, eles têm um ao outro, isso é o importante. E assim eu os eduquei para a vida. Tem altos e baixos? Lógico que tem. Lógico que tem. Mas uma coisa é inquestionável, o amor que nós três sentimos. Então, lógico que às vezes eu perco, porque quando os dois se unem, eu sou minoria. E normalmente eles se unem. E eu acho isso muito bom, que eles são muito parceiros, são totalmente diferentes. Eu tenho Carol mais extrovertida, eu já tenho Marcelo Vitor mais introvertido. Carol primeiro foi fazer rede de computadores para depois ir para primeira arquitetura, depois rede de computadores para se encontrar na medicina veterinária. Marcelo Vitor foi para relações internacionais, engenharia de computação, design gráfico para poder chegar em contábeis. Aí eu perguntei por que você foi para contábeis. Ele disse porque eu quero trabalhar com você, que eu acho você muito massa. Tem melhor elogio para uma mãe? Era isso. E assim termina o meu resuminho de dia. Incrível, gente, incrível. Já já a história aí da Josélia, vocês não podem perder. Um dia inteiro voltado para profissional da contabilidade. Lieda, já já a gente se encontra para a gente trocar uma ideia aí sobre a influência que os professores, né, têm na nossa vida. Você também vai trazer uma palhinha aí sobre essas questões tecnológicas e nós agora entendemos um pouco mais dessa sua paixão pela tecnologia. Então é sempre bom. Eu saio desse vídeo aí muito mais, né, na admiração, muito mais pupila, dá licença. Fiquem ligadinhos que já já a gente volta, viu? Tchau! Sabrina, eu acho que a gente vai ter que